Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Você tem que saber disso. Parte 2. Vamos dar prosseguimento. Vamos continuar com o nosso seminário. Você tem que saber disso. Na sua segunda parte. Esse seminário é muito interessante, meus amados, porque ele vai nos despertar, nos dar entendimento para muitas coisas. Por isso você não pode faltar. E procure adquirir a primeira parte, que já está à sua disposição na livraria. E você que está me ouvindo, me acompanhando aí do outro lado, na internet, você já tem a primeira parte à sua disposição. Você tem que saber disso. Parte 1 já está à sua disposição e hoje a parte 2. Nessa parte 2, nós vamos falar de várias coisas, como por exemplo, povoamento da terra, maldição hereditária e também sobre o fio de prata que fala o livro de Eclesiastes, capítulo 12. Então, são esses 3 pontos que nós vamos estar meditando nessa segunda parte. E para começar, vamos ver primeiro o povoamento da terra. Meus irmãos, vocês acham, vamos pensar aqui com a mente de Cristo, vocês acham que apenas um casal seria capaz de povoar todo o globo terrestre? Um homem ou uma mulher? Nem que Adão e Eva vivessem muitos anos. Receba você com a mente de Cristo, porque nós estamos aqui para pensar e crescermos na graça de Deus. Nem que Adão e Eva vivessem muitos anos, eles conseguiriam povoar a terra. Na prática, não é possível. E geneticamente seria um desastre, irmão com irmão. Para a gente compreender isso melhor, com Bíblia, abra em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Olha só o que diz aqui, Gênesis capítulo 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio de quem? Do Senhor. Veja que a palavra tem sempre a sabedoria da grandeza de Deus em tudo. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim o quê? Lavrador. Então, nesses 2 primeiros versos, já temos aqui 2 filhos homens, com o pai e a mãe, 4 pessoas, para povoar toda a terra. E mais a mais foram 2 filhos homens. Então, não tem como. Depois, no verso 8, Caim, por inveja, mata quem? Abel. Então, de 4 passa para 3. Então, diminuiu a família. Olha o que diz aqui o verso 8 do capítulo 4. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo, vamos dar um passeio por lá. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra quem? Abel, seu irmão, e o matou. Agora ele matou por causa de quê? Da inveja. Veja o que a inveja faz. Depois que ele mata o irmão, Deus, na sua grandeza, conversa com Caim. Olha, você fez isso, então vai acontecer assim contigo. Quando chega no verso 17, que Deus termina o seu diálogo, a sua conversa com Caim, Caim sai da presença do Senhor. Olha o que diz aqui o verso 16
do mesmo capítulo 4. Retirou-se Caim da presença do Senhor, depois da conversa longa que Deus teve com ele, por ter matado o irmão. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então ele foi para um lado e lá, olha o que ele encontrou. Verso 17. E coabitou Caim com a sua o quê? Mulher. E ela concebeu e deu à luz a quem? A Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Uma vez mais o comecinho, pastor, porque, peraí, que mulher é essa? De onde veio essa mulher, pastor? Se Adão e Eva, até o presente momento, só tiveram 2 filhos. E depois a família diminuiu, ficou em 3. De onde vem essa mulher, pastor? E coabitou Caim com a sua mulher. A verdade é que Deus colocou vários grupos de pessoas, homens e mulheres, em todos os continentes da terra. Tanto é que quando ele vai para um lado, o que é que ele encontra? A tal da mulher. Veja que do lado da banda dele, vamos dizer, na minha rua, no meu bairro, essa mulher não estava. Quando eu vou lá para outra cidade, digamos assim, quando eu vou lá para outra banda da terra, quem eu encontro? A mulher. Ele tinha uma irmã? Não. Ele tinha o quê? Um irmão. Que ele mesmo o quê? Pô, matou. Então, não tem lógica um casal povoar todo o globo o quê? Terrestre. Mas nem que existisse na época um remédio, alguma coisa, nem que eles vivessem muitos anos, iria conseguir encher o planeta Terra. Quem cuidou de fazer isso foi quem? O próprio Deus, que colocou em cada lugar homens e mulheres. Diga graças a Deus. Próximo ponto, próximo tópico. Se você tem medo de maldição hereditária, maldição de família, karmas passados, pastor, não fala esse termo, que eu tenho medo. De repente você que está me ouvindo agora, pastor, eu tenho até medo de ouvir essas coisas. Não tenha medo não. Mas se você tem medo, você precisa saber disso, para perder o medo. Porque esse tema, esse seminário, é justamente para que você seja um crente liberto da religião, das palavras de medo, de condenação, de morte, de ensinamentos como esse. Porque as igrejas falam muito sobre isso, o sistema religioso usa muito esse assunto, maldição de família, sabe? Essa dificuldade financeira que você tem, esse problema na sua vida amorosa, sentimental. Como que era o casamento da sua mãe? Separação. Então, passou para você. Tá vendo? Isso é maldição de família. Você precisa resolver aqui em uma sessão de oração que a gente vai ter na sexta-feira. Amém, pessoal? Sexta-feira é a sexta-feira da quebra da maldição, a sexta-feira forte, é a sexta-feira máxima. Os outros dias não é máximo, não é forte, é só naquele dia o negócio, viu? É como eu já expliquei para vocês. As igrejas precisam de atrativo para ter gente na igreja. Porém, nós aqui só precisamos pregar a palavra de Deus para que as ovelhas estejam aqui. Amém? A palavra do reino de Deus. Louvado seja. E vamos começar esse assunto com o livro de Ezequiel, 18:20. 18:20, livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, irmãos. Você que me acompanha aí, do outro lado, através da internet, anota aí naquele caderninho de anotações que eu sempre peço para vocês. Está aqui, Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Muita atenção. A alma que pecar, vai vendo, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Vai vendo, hein? O filho não leva os erros, os dissabores do pai. Nem o pai a maldade de quem? Do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Aí vem a pergunta: maldição hereditária existe? A resposta é não. Quem erra, quem se inclina para o mal, vai receber em vida as consequências dos seus atos. Não existe essa. Tal pessoa fez a maldade em vida, prejudicou, matou, roubou, deu calote, fez e aconteceu, e eu pago a conta? A Bíblia diz que não. A palavra de Deus é perfeita, e ele diz que não existe a maldição hereditária. Porque a ideia que se tem é que as dificuldades, meus irmãos, isso a religião, o sistema protestante prega isso. A ideia que se tem que as dificuldades financeiras, pobreza, desemprego, suicídio na família, consequências difíceis dos pais, como separação, vícios, os filhos não herdam. Amém? A palavra de Deus é perfeita, ela é clara, que as consequências difíceis na vida dos pais, é ele que colhe. As consequências de maldade, as inclinações que o filho teve, aquilo que se faz aqui, colhe aqui. E quem é que vai colher? Ele, o filho. Quem está entendendo? Levante a sua mão. Não existe essa coisa que o outro vai herdar o erro do filho, o erro da mãe, o sofrimento que a mãe e o pai teve no casamento. Ah, teve separação, então você vai herdar também separação. Você nunca vai casar. Isso não existe. Olha o que diz também João capítulo 9, verso 1. Palavras do Senhor Jesus. E aqui a gente percebe que começou isso. Essa coisa, ó, será que esse acontecimento na vida do fulano não é uma coisa do passado? E Jesus aqui, ó, não concorda com esse tipo de comentário, com esse tipo de pensamento. Maldição de família, maldição hereditária, karmas passados, etc, etc. João, livro histórico, capítulo 9, verso 1. Aqui fala acerca da cura de um cego de nascença. Vai vendo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse o quê? Cego. Será que foi uma maldição que passou do pai para ele? Será que foi uma coisa lá de trás? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem quem? Seus pais. Mas foi para que se manifestasse nele as obras de quem? De Deus. Veja que aqui Jesus não concorda com esse o quê? Engano de maldição hereditária. Karmas passados, maldição de família, que muitos pastores ensinam e as pessoas acreditam nisso até hoje. É por causa deles, é por conta deles, que as pessoas não dão importância para a Bíblia. Porque eles falam, olha, isso que está acontecendo na sua vida, na vida do fulano, é maldição de família. E por conta disso, as pessoas não prestam atenção na palavra de quem? De Deus. E acaba participando da sessão de oração, do descarrego, do arruda e de tantas outras coisas, porque eles dizem que é participando disso que você é liberto da maldição hereditária. Que essa maldição de família que está na sua vida sentimental, que passou da sua mãe, de seu pai para você, só é quebrado com a corrente, com a campanha. E a pessoa acaba fazendo, porque ela quer ser feliz no amor. Mas segundo Cristo, esse engano não existe. Vejamos também Deuteronômio 24, 16, falando sobre esse assunto. Deuteronômio 24, 16. É importante você tomar nota dessas evidências, você que está aqui,
todos vocês e quem está me ouvindo, para que você esclareça esse assunto para outras pessoas que têm medo de maldição, de família. De repente alguém chegou para um conhecido seu e falou: olha, existe uma maldição do teu pai na tua vida, uma maldição da tua mãe. Você, opa, não, peraí, calma aí, fulano. Não é bem como ele está dizendo, não. Não existe maldição que passou da sua mãe para você, não. A palavra de Deus é clara, ela é perfeita nesse ponto. E eu quero que você me ouça. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Não fica triste, não. Essa situação na tua vida é uma tribulação, é um temporal o quê? Passageiro. Porque se qualquer tribulação na nossa vida é um karma do passado, é uma maldição hereditária, então Jesus estava carregado. Ele tinha uma maldição de família, meu filho, o negócio era grande. Pelo fato de ele ter sido o quê? Crucificado, porque foi um sofrimento muito grande, passar pelo que ele passou. Então, se passar por uma dificuldade nessa vida, significa que existe uma maldição de família, então, está todo mundo perdido. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 24, 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Mais claro do que isso, não canta o galo, como diz o outro. A palavra de Deus aqui é clara. Cada qual será morto pelo seu pecado, pelo seu erro. Cada um responde pelo seu andar sobre a terra. O que se faz aqui, se paga aqui. E o princípio da responsabilidade do que você está plantando é individual. O pai não vai colher o que o filho fez. E nem o filho a maldade, as inclinações erradas que o pai teve. Tem pessoas que dizem assim: você é uma pessoa amaldiçoada. Talvez você tenha ouvido isso, ou alguém que você conhece: olha, você é uma pessoa amaldiçoada, viu? E essa maldição foi da sua mãe. Você tem que quebrar ela, hein? Ela precisa sair da sua vida. Isso é uma palavra de Deus ou do homem? Do homem. Qual o livro que nós estamos lendo aqui? A Bíblia. Diga a Bíblia. Em qual livro a gente tem que crer? Em qual palavra a gente tem que crer? A de Deus. Ah, mas que tem um escritor, tem um livro tal que diz que existe sim maldição hereditária. Mas nós temos que ficar com esse livro aqui. Não é com o livro do fulano de tal que falou sobre isso. Nós temos que ficar com esse livro e com essa o quê? Palavra. É nessa que nós temos que crer. Agora vamos ao próximo tópico. O fio de prata. Que fala o livro de Eclesiastes, capítulo 12, a partir do verso 1. Abra a sua Bíblia lá. Eclesiastes 12, 1. Esse capítulo 12, para que você entenda melhor, vem falando da velhice que acontece na vida de um abençoado de Deus. Porque se você quer ter longevidade, você vai passar por isso que a gente vai ler aqui. Então, esse capítulo vem falando da velhice e mostra que tudo que você vê, toca nesse mundo, um dia acaba. As coisas objetuais, materiais, se esgotam, se desgastam, se acabam com o passar do tempo. Inclusive, esse mesmo capítulo 12 diz, a respeito do corpo de carne, também um dia acaba. A única coisa que é permanente e para sempre é a nossa vida espiritual. Essa, o capítulo 12 também diz, não acaba nunca. E começa assim, Eclesiastes 12, 1. Muita atenção. Lembra-te do teu Criador,
pausa. É o que eu declaro acontecendo todos os dias em tua vida. De você ser agradecido pela porta do conhecimento que Ele abriu para você, o Evangelho da Graça, porque em anos antes, a gente não tinha a sabedoria que a gente tem hoje. Obrigado, meu Deus, pela porta do conhecimento que o Senhor abriu em minha vida, o Evangelho da Tua Graça. Lembre-se de estar sempre amando Ele, adorando Ele, e falando do amor dEle para as pessoas, porque quando você fala da graça, evangeliza, dá um CD de mensagem, compartilha a mensagem, você está, nesse momento, demonstrando o seu grande amor por Deus. Você ama tanto Ele, gosta tanto dEle e da palavra dEle, que você quer espalhar isso para outras pessoas. Então, nesse momento, você está se lembrando do seu Criador. Porque você está amando o próximo, respeitando Ele, dando a Ele a palavra de Deus. Isso não pode faltar na gente. Amém. O amor para com o semelhante. E nesse momento você está lembrando. Seja grato pela saúde, por estar de pé, pela provisão que Deus te dá todo dia, a comida na mesa, a roupa, tudo, a família. É muito importante a gente estar se lembrando do Criador, porque foi Ele que te trouxe para cá, e é o mesmo que leva, não é uma outra pessoa, não é um outro ser, é quem trouxe, é quem leva. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então aqui, Salomão, na sabedoria dada por Deus, ele começa a falar da velhice que vem, o enfado, o cansaço da idade, do corpo. Eu recebo você vivendo muito, amém? Com muita saúde, mas com os anos, com o tempo, vem as mudanças no corpo. Você acaba não tendo a mesma força de outrora, não é verdade? O corpo muda. Então, é muito importante a gente entender isso aqui. É maravilhoso você compreender isso aqui. Ele vai falando pouco a pouco o que acontece com o corpo e depois o que acontece com o nosso homem interior, nosso espírito. Então ele vai tratando até chegar à parte espiritual. Olha só, verso 2. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida, lembra-te do teu Criador, e se tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Verso 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços. Então ele está dizendo aqui que vai chegar um tempo que os braços não vai ter o mesmo vigor. No dia em que tremerem os guardas da casa. Porque quando alguém vai atacar você, você se protege, você se defende o quê? Com os braços. Então ele está dizendo que um dia não vai ter o mesmo vigor de outrora. E ele vai falando mais. E se curvarem os homens, outrora o quê? Fortes. As tuas o quê? Pernas. Ou seja, o homem que um dia era forte, anda curvado com o peso o quê? Da velhice. Você já viu pessoas assim? A gente tem pessoas na família assim, a gente conhece pessoas que com o cansaço, com o peso da idade, e você pega uma foto da pessoa, nossa, como fulano era forte, era até mais alto, parece estar mais baixinho, encolheu, nossa, mas era forte, agora está tão velhinho, chega a estar curvadinho. Então aqui ele está dando referências para o corpo, tudo isso aqui são referências, metáforas para o corpo, na sua velhice. Eu me faço entender? Se você pede a Deus longevidade, você vai passar por isso. Porque você vai viver muito, então vai ter que passar por isso.
Já está passando, né? E se encurvarem os homens que outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem o quê? Poucos. Que moedores são esses? Os dentes, né? Cai a metade, fica faltando 2, 3, um na frente, 2 atrás. Não acontece isso, ou a pessoa fica com um só, com 2, né? Então, são as coisas que acontecem quando vem a velhice. E se escurecerem os teus olhos nas janelas, olha só, a visão, né, se torna fraca, você já não consegue enxergar como antes, e não é verdade? E nesse período da vida, o que ele falou no comecinho? Lembra-te do teu quê? Criador. Não deixe de amar a Deus por conta do cansaço, por conta da velhice, por conta dessas coisas que vêm com a velhice. Ah, estou tão revoltado com Deus, não estou enxergando mais como antes. Olha, Deus, eu tenho que mudar as... Não! Isso são coisas que vêm com a velhice, com o cansaço, o enfado do corpo, com o peso do corpo. Ele diz, olha, não é só as mãos, não é só os braços que ficam trêmulos, não é só o cansaço de ficar encurvado, mas também a visão diminui, ela fica fraquinha. Olha eu aqui usando óculos, e alguns irmãos aqui, né? Eu não quero longevidade, então eu vou passar por isso. Então estou ficando velho. Então estou ficando velho. Pastor Heraldo não, ele não está... A parte dele vai chegar, está quase aqui, ó. Está quase chegando. Verso 4, capítulo 12, olha. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz. Com a velhice, a voz também muda. Ele diz aqui, tem pessoas que com a velhice quase não pronuncia, né, palavras. Você tem que se aproximar bem pertinho daquela abençoadinha velhinha, daquele senhorzinho, para conseguir entender o que ele está falando. Não é isso que acontece, abençoado? De tão cansadinho, tão velhinho, diminui também. Mas quando aquela pessoa estava, né, na sua juventude, né, no auge, e falava alto, pastor. Nossa, era um vozeirão. Agora a gente tem que ficar, hã? Repete de novo. Não estou entendendo. Fala direito. Hã? Bom? A gente tem que ficar bem pertinho para compreender o que a pessoa está dizendo. Isso também acontece. Aí depois, ele diz que a audição diminui. Olha só. Com a velhice. Seguindo aqui o verso 4. Se levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, então a voz muda e a audição também. Com o passar dos anos, ela já não escuta como outrora. Tem pessoas até que dizem assim, né? A grosso modo, você está surdo, não está ouvindo, não? Não, mas o que acontece? É que diminui mesmo. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a pessoa vai perdendo um pouco. Diz aqui, Salomão na sabedoria dada por Deus. E é verdade. Verso 5. Como também, quando temeres o que é alto e te espantares no caminho. Quando você chega a uma certa idade, você tem medo de lugares altos, não é verdade? Eu acho que eu estou ficando velho, porque às vezes quando eu olho assim, principalmente em lugar alto, que eu ponho a cara na janela, meu Deus, vai dar uma tontura, negócio assim. Tem que segurar em algum lugar, né? Não, mas eu sinto essas coisas às vezes, então eu acho que eu estou ficando velho. Eu estou pedindo longevidade, né? Então. Mas não é verdade, abençoado? Isso acontece também com a velhice, né? Verso 5 aqui, ó, capítulo 12, seguindo. Como também,
Quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce o quê? A amendoeira, os cabelos brancos. Essa parte aqui quem pode responder é o pastor Aldo, porque nós não temos cabelos brancos, só ele mesmo. Então, ele está ficando velho. Veja que o abençoado Salomão, ele pega figuras na sabedoria, no entendimento daquilo que ele tinha diante dos olhos dele, para expressar, através de uma metáfora, situações que acontecem o quê? No corpo físico, na carne. Então ele olhava para a natureza, para as coisas, e ele comparava, olha, assim como fica branca, né? Branquinha a amendoeira, é o cabelo nosso com o tempo, com o passar dos anos, fica igualzinho, ó, tudo branquinho. Então ele começa a fazer comparações. E depois ele segue. E o gafanhoto te foi o quê? Um peso. Você sente, né? O cansaço, o enfado do corpo. E te pereceu o apetite. Agora atenção para o que vem agora. Porque depois que ele fala da velhice do corpo, ele entra aqui na parte espiritual. E receba com alegria no seu coração essa certeza dada por Deus aqui, na sua palavra que é perfeita, que é clara aos nossos olhos. E diz assim, ó, porque vais à casa eterna. Depois que você sai desse corpo, do céu você veio, e para Deus um dia você o quê? Voltará. Quando esse corpo de carne deixar de ser, o espírito volta para o inferno? Não. Volta para o purgatório? Não. Não. Ou qualquer outra coisa para colocar medo em você, que um religioso diz lá fora? Não. Porque você sabe que você é propriedade exclusiva de quem? De Deus. Então aquele que tem a sua mente, o esclarecimento do Evangelho, não recebe uma palavra dessa. Purgatório, inferno, não. Quem te trouxe para cá é quem te leva. Diga Deus. E vais à casa eterna. E segue. E te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça. Verso 6, atenção ao verso 6. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, referências ao corpo de carne, e se quebre o cântaro junto à fonte, uma outra referência ao corpo de carne, e se desfaça a roda junto ao poço. Voltemos uma vez mais para o comecinho do verso. Antes que se rompa o fio de prata. Pausa. Aqui sobre a terra está o nosso corpo. E dentro desse corpo está o Espírito que dá vida a essa carne, a esse corpo. E ao mesmo tempo, esse Espírito está ligado a quem? A Deus. Que alimenta, que nutre o nosso anjo, o nosso homem o quê? Interior. Por isso que é importante você estar congregando. Porque quando você é alimentado no Espírito, quando você recebe a palavra, sai um peso de você, não é verdade? E ao mesmo tempo, dá saúde para o seu corpo. Porque você sente uma paz, uma tranquilidade. Meu Deus, ainda bem que eu vim congregar. Porque estava com uma preocupação, eu estava sem paz, desanimado, mas a palavra me alimentou de tal maneira que eu estou animado, eu estou feliz, eu estou certo que existe um Deus por mim e que Ele vai fazer nova todas as coisas. E Ele é justiça e Ele não vai me desamparar.
A palavra que o meu Deus me deu hoje me fez entender que eu devo deixar, entregar nas mãos dele essa situação. Não sou eu que tenho que estar maquinando vingança, não sou eu que tenho que estar fazendo nada. O meu Deus vai cuidar de tudo isso. Eu vou repousar, porque isso está tirando até minha saúde. A maldade que essa pessoa me fez, vai voltar para lá. Tudo que essa pessoa está fazendo para cá, vai voltar para lá. Então eu vou reinar em vida e vou esperar no Deus que diz que faz justiça em todas as coisas. Então quando a gente congrega, o nosso espírito é alimentado por quem? Por Deus. Que nós temos que ter um coração limpo de ressentimento, de maldade, que a gente não deve fazer uma outra pessoa sofrer. Deus nos dá essa consciência dentro de nós. Eu fui congregar e Deus me fez entender que eu não devo fazer ninguém sofrer com atitudes, com palavras. Eu preciso mudar. E eu me recebo mudando. Em nome de Jesus, eu tenho que amar essa pessoa, porque essa pessoa é um presente de Deus na minha vida. Amém? Então, sobre a terra está o seu corpo, e dentro dele o Espírito. E ao mesmo tempo esse Espírito está ligado o quê? A Deus. Quando a carne morre, se separa o quê? O Espírito. E esse Espírito vai para quem? Para Deus. Nesse momento se rompeu o quê? O fio de prata. Entendeu agora o significado que diz aqui, o verso 6, antes que se rompa o fio de prata, o corpo de carne, quando perde a vida, o espírito se separa do corpo, e nesse momento se rompe o fio de prata. Verso 7, e o pó volte o quê? A terra. O pó é o corpo de carne. E o espírito vá para o purgatório? Não. Vá para o inferno? Também não. E o espírito volte a Deus, que o deu. Que colocou aí, ó. Quem trouxe o nosso anjo para morar em um vaso de barro foi Deus. Então quem trouxe o espírito para cá é o mesmo que leva. Então essa história que o diabo levou o fulano, você viu? Fulano está lá no purgatório, o espírito fulano está queimando não sei aonde. Queimando não sei aonde. Não foi uma coisa que eu não vi. Deus tomou, bendito seja. Deus tomou. Pertence a Deus o nosso espírito. Amados, abençoados, essa passagem bíblica não deixa dúvida a respeito de que o homem segundo a carne morre, mas o seu espírito vai para o Criador. Eu recebo essas palavras de hoje, desse seminário, você tem que saber disso, tranquilizando as pessoas que estão nos ouvindo agora. As muitas pessoas que não têm entendimento do assunto que a gente está tratando aqui, desde o comecinho, que não tem conhecimento do Evangelho, e que vive um terror, e que anda amedrontado sobre a terra, que tem medo de tudo, de macumba, de karmas passados, de maldição hereditária, de maldição de família, de praga. Ah, pastor, um fulano lá no meu trabalho lançou uma praga contra mim. Fiquei sabendo que um fulano lá lançou uma praga contra o meu filho no emprego, pastor. E dizem que pega. Fala para o abençoado sentar, porque em pé cansa. A Bíblia diz, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13, que Cristo Jesus nos resgatou de todas as pragas, de todas as maldições. Sendo assim, você é alguém totalmente abençoado. Gálatas 3,13. Se não me falha a memória. 3,13 de Gálatas. Há muitas pessoas sobre a terra amedrontadas. Será que eu estou salvo ou será que eu estou perdido? Será que eu sou um liberto ou endemoniado? Ai meu Deus, ai meu Deus. Uma vez mais eu repito. Qual é o livro que nós estamos lendo agora? Diga a Bíblia.
A Bíblia não é a palavra de Deus? E o que ele está afirmando para mim e para todos nós aqui? E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Ponto final. Ah, mas o pregador, o apóstolo, não sei das quantas, o missionário lá da internet, aquele lá, pastor, falou que não é bem assim. Problema dele. Eu quero só a palavra de Deus na minha vida. O que importa é o que ele está dizendo para mim. Meu filho, pode acontecer o que for aqui nessa terra. O mundo pode estar desabando lá fora. Pode o pregador estar dizendo que você tem uma praga, uma maldição, seja lá o que for. Continue na minha palavra. A carne volta ao pó e o teu espírito volta para mim, porque foi eu que mandei ele para ir para esse corpo. Eu é que sou dono disso aí. Isso me pertence. Amém? Amém. Graças a Deus. Seguindo aqui, verso 8, mais um pouquinho. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, ou seja, tudo é passageiro. Um dia o corpo de carne deixa de ser e o espírito volta para Deus. E o que é objetual, material, também perece. Não é verdade? Enquanto você, abençoado, está aqui, não idolatre, não se apegue às coisas daqui. Vive essa vida que Deus lhe deu sem avareza, sem egoísmo. A prosperidade que Deus lhe dá aqui, aproveite ela. Não fique só guardando, acumulando. Abençoado, não deixa passar em você a vontade de querer comer uma coisa. Ah, como eu quero comer isso aqui. Ah, como eu quero comprar essa roupa, esse sapato. Mas eu tenho que guardar. Não vou comer isso e nem vou comprar aquilo. Eu tenho que guardar, 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 guardar. Poupar, poupar. Ah, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar. E se Deus, na sua soberania, resolve, porque Ele te trouxe para cá e um dia Ele vai te levar. Vai ficar tudo aí. Todo o teu esforço, todo o teu suor, abençoado. Para outras pessoas. Então Deus quer que você aproveite. Porque isso que eu estou dizendo para você é uma realidade na Bíblia. Aqui mesmo em Eclesiastes. Você tem que aproveitar porque fica tudo. Abra a sua Bíblia, aqui mesmo no livro de Eclesiastes. Me veio essa lembrança agora. Capítulo 5, verso 15. Olha só. 5,15, aqui mesmo, nesse livro. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E diz mais, e do seu trabalho, nada poderá levar o quê? Consigo. Então, toda a prosperidade que Deus lhe dá, essa aposentadoria, esse salário que você recebe dessa empresa, você que trabalha por conta própria, seja qual for a renda, aproveite ela, use ela, porque o dia que Deus recolher o nosso espírito, fica tudo, você não leva nada. Então Deus quer que a gente aproveite bem essa vida aqui, que é passageira, é por um tempo. Uma outra narrativa que fala acerca dessa vida espiritual no Senhor, garantida, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Vamos lá? E aqui a gente termina essa segunda parte. Você tem que saber disso. Olha só. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Olha como a palavra de Deus é perfeita, clara, não deixa dúvida nenhuma da nossa vida no céu paraíso. Olha só, o que nós vamos ler aqui está no Evangelho, hein? Deus usa a vida do apóstolo Paulo aqui na segunda carta aos Coríntios 5:1. Sabemos, você também, que se a nossa casa terrestre, corpo de carne, deste tabernáculo se desfizer, teremos ou temos? Quem sabe, talvez, não. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita
por mãos, eternas aonde? Nos céus. Gente, eleitos de Deus, nós temos da parte do Senhor um corpo celestial, uma vida garantida no céu paraíso. Não é algo, talvez, quem sabe, é temos. Então aqui há um consolo muito grande da parte de Deus. Graças a Deus. Vamos agora agradecer? Fique de pé. Vamos agradecer em oração por essa reunião maravilhosa de hoje. Que maravilha, né? De palavra. Que coisa boa, meu Deus. Muito obrigado, Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Eu te agradeço. Todos que estão aqui, e certamente os muitos que estão me ouvindo agora, através da internet, Senhor. Por nos abrir a porta do conhecimento, por nos dar entendimento, Senhor, nessa reunião de uma palavra tão maravilhosa como essa. Eu me sinto profundamente, Senhor, agradecido. Muito mesmo. Porque antes, no sistema de campanhas e correntes, nessa religião que está aí fora, jamais iríamos saber disso, jamais teríamos o conhecimento do Evangelho da Tua graça, jamais naquele lugar de sacrifícios, campanhas, onde se fala mais do diabo do que de Deus, a gente teria conhecimento da Tua graça, Senhor. Mas aqui, o Senhor abriu as portas do conhecimento, porque existia em nós uma cegueira, existia um véu que tapava, que não deixava a gente enxergar a Tua graça, que atrapalhava da gente entender que já possuímos a Tua presença, que atrapalhava da gente compreender uma palavra como essa, que nada nos separa do Teu amor, nada, que já temos da parte de Deus um corpo celestial, não é da parte de um pastor que orou com a mão na sua cabeça, não é da parte de um apóstolo, de um bispo, em uma sessão de quebra de maldição, que deu essa recompensa para você de um corpo glorificado. A Bíblia foi clara, o Evangelho foi claro e perfeito. Da parte de Deus nós já temos. Obrigado, Senhor. Não somos aqui ovelhas abandonadas, perdidas, esquecidas pelo Criador de forma alguma. Ele te ama de verdade, tanto ama, que Ele abriu a porta do conhecimento, te fez entender a palavra da sua graça. Então seja nesse momento agradecido por esse lugar, seja agradecido pelo Evangelho da graça em sua vida abençoada. Nós temos que ser agradecidos, porque outrora só era sofrimento na nossa vida, principalmente dentro dessas igrejas de sacrifícios. Como a gente sofreu lá. E por você ter tanto amor a esse Deus, Ele te revelou a graça. Não existe praga na sua vida, não existe maldição de família, não existe karma do pai, não existe nada, porque Jesus já nos resgatou
já nos libertou de toda maldição da lei. Tudo. De macumba, de praga, do diabo, dos seus demônios, tudo. Você é alguém totalmente abençoado, herdeiro de Deus, filho, propriedade exclusiva dele. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que a saúde que Deus tem te dado se multiplique cada vez mais. A prosperidade e principalmente o conhecimento da graça dele. Que esse conhecimento se multiplique. Que essa mensagem seja ouvida por muitas pessoas. Ela alcance muitas vidas. Porque elas precisam saber disso. Que são filhos, que pertencem a Ele, e que foi esse Deus que te trouxe para cá, e que um dia você volta para o Criador que te trouxe para cá, e que temos da parte dele amor, tudo que a gente precisa, aqui sobre a terra e diante dele também. E que todos digam: obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Louve a Ele com suas palmas. Muito obrigado, Senhor. Receba os anjos ministrando em favor da sua vida, e que você tenha uma semana maravilhosa, um domingo maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Porque somos mais que vencedores, somos um povo muito amado, graças a Deus. Obrigado, Deus, pela porta do conhecimento que se abriu para todos nós. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.